A paz de Deus, meninas, que Deus abençoe grandemente a noite de vocês. Vocês vão ver meu cabelo voando porque aqui tá muito quente mesmo. Então eu tive que ligar o ventilador. Tô aqui comendo meu marshmallowzinho. E hoje a gente vai falar sobre Êxodo. A gente começou essa semana a estudar Êxodo. Amanhã a gente já vai entrar em outra parte de Êxodo. Então eu queria que a gente começasse a semana fechando com chave de ouro. Então hoje eu vou falar um pouco do que é o livro de Êxodo, né? Vou dar uma introdução e vou falar de alguns temas que a gente abordou que são muito importantes na história bíblica, né? Então eu já falei pra vocês que meu livro preferido da Bíblia é Êxodo. Agora a gente vai começar a entrar na parte que é a minha preferida, que é o tabernáculo, que fala do candelabro. Tem toda essa questão que é muito misteriosa e que eu gosto muito. Então vamos lá comigo. Sobre as Bíblias e o material que eu uso, eu já falei algumas vezes aqui, inclusive tem um vídeo, mas eu uso a Bíblia Torá, eu uso o manual bíblico e uso o comentário bíblico, além de uma Bíblia NVI, que é uma das versões que eu gosto, e a minha preferida, que é a King James. São essas as abordagens que eu faço, e eu também estudo junto com vídeos de teólogos que eu confio, que tem, como se diz, o mesmo contexto que eu, tem os mesmos pensamentos que eu, então eu gosto sempre de fazer esse tipo de estudo. Inclusive, se você faz parte do meu grupo no WhatsApp, eu encaminho lá também os vídeos que eu gosto, que eu acho que realmente são vídeos que nos ajudam, né, a entender bem o contexto da história, e como eu disse, que condiz com aquilo que eu acredito também, né. Então, Êxodo, para quem não sabe, o significado da palavra Êxodo quer dizer uma saída, né? Então, ali a gente consegue entender que é o segundo livro de Moisés. Não tem, na verdade, uma escritura precisa que fala que foi Moisés, mas por vários contextos, pela história, pela abordagem de escrita e tudo mais, vários teólogos afirmam que sim, que foi escrito por Moisés. É a saída de onde? É a saída de quem? É a saída de Israel do Egito, né? Então é algo histórico muito importante, né? Quem nunca ouviu falar dessa saída, né? Como eu disse, eu sou apaixonada por Êxodo, então eu sou suspeita. A data aproximada desse livro é de 1445 a.C. Foi um período politicamente importante na história egípcia, né, por várias questões. Os principais personagens que a gente vê nesse livro é Moisés, que, como eu disse, é o autor do Pentateuco e libertador da escravidão egípcia. Miriam, que é a profetisa e irmã de Moisés. A filha do faraó, que é a princesa que resgatou o bebê Moisés das águas. Jetrô, que é o pastor de Mídia, que se tornou o sogro de Moisés. Arão, que é irmão de Moisés. E primeiro sumo sacerdote de Israel. Faraó, que é o líder egípcio, sem nome, né, nos dias de Êxodo. E Josué, que é assistente de Moisés e líder militar. Quais são os principais temas teológicos? Gente, esse aqui é o meu resumo, tá, que eu fiz. Os principais temas teológicos, no tempo determinado por Deus, o Êxodo marcou o fim de um período de opressão dos descendentes de Abraão e constituiu-se no início do cumprimento da promessa da aliança, feita com Abraão, de que seus descendentes não apenas residiram na terra prometida, mas também se multiplicariam e tornariam uma grande nação. Então, é disso que os temas teológicos. As principais doutrinas que a gente vai vendo no livro de Êxodo são as promessas da aliança, a natureza de Deus e os 10 mandamentos. Daí tem muitos outros, tá? Tem os 10 mandamentos, tem o tabernáculo, tem muita coisa. Tem a Páscoa, né, que também a gente vai vendo. Então, esse vai ser um contexto geral, né, da saída ali de Êxodo, da introdução de Êxodo. A gente já leu até, acho que o capítulo 23 hoje. Então a gente está lendo 4 capítulos por dia. Eu sei que para algumas é pesado, então eu até falei que se você não conseguir, você pode ler menos, né? Porque, como eu disse, eu e algumas outras meninas, a gente já tá habituada, porque a gente lê a Bíblia todo ano, então a gente acaba se habituando. Mas para você que não consegue ler tranquilo,
Para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, a gente está lendo a Bíblia em 360 dias de forma teológica. Então a gente está estudando versículo por versículo, estamos comentando todos os dias lá no grupo. A gente posta a parte do comentário e criativa, tem a parte criativa também do estudo, muito legal, que a Cris faz no grupo dela, então é importante também. Então ali no Êxodo 1 a gente já começa a falar dos descendentes de Jacó. Lembrando, não pule descendências, isso é importante, porque são através de todos esses descendentes que a gente vai chegar em Jesus no Novo Testamento. Então é importante você entender toda a genealogia, desde Adão até onde a gente vai chegar em Cristo. A ameaça egípcia aos hebreus, a desobediência das parteiras na preservação dos meninos hebreus, as descendências de Jacó no Egito. Essa é o que a gente abordou em Êxodo 1. Depois, em Êxodo 2, a gente já começa a falar do nascimento de Moisés, da criação de Moisés no Egito. Depois ele vai crescendo, a fuga de Moisés para Midian, a morte de Faraó. Depois a gente entra para o 3, a gente vai falando sobre Deus, fala com Moisés, a auto-revelação de Deus, a missão que vai ser executada, né? Deus fala com Moisés. E assim vai indo, né? Eu quero focar muito aqui nas pragas, né, do Egito. Gente, isso nos ensina tantas coisas. Inclusive eu mandei no grupo. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você pause o meu e volte, porque o vídeo que eu mandei é muito rico de conteúdo. Fala sobre os aprendizados que a gente tem em cada praga. Lembrando que nessa época o que era predominante eram os deuses egípcios. Então Deus veio quebrando cada deus egípcio que eles adoravam, porque existiam vários tipos de deuses. E todas essas pragas, esses fatos são ligados a esses deuses que aquelas pessoas adoravam e achavam que estava acima de todos. Então Deus veio para demonstrar que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o que criou todas as coisas e que esses deuses não tinham poder sobre a mão de Deus. Então eu acho muito importante vocês verem esse vídeo, porque lá o teólogo que eu amo muito, o jeito dele falar, ele compactua, na verdade eu compactuo com os mesmos pensamentos que ele, a gente tem o mesmo pensamento nessa parte teológica, e ele explica bem certinho o significado das pragas da rã, da peste dos animais. Ele explica qual que é o deus, né, egípcio que é ligado a essa praga. E ele explica até das partes naturais, né, que dos magos ali, que tem uma parte que os magos até mesmo admite que aquilo era obra sobrenatural. Então é muito, muito importante você entender isso e entender o porquê dessas pragas, né? Ali a gente consegue ver o poder de Deus, o agir dele, né? Que tudo que ele faz é perfeito. E quando fala ali do coração, né, que não se quebrantava, cada vez ele ia lançando uma praga diferente. Ele explica que no começo, na verdade, não era Deus que estava endurecendo o coração daquele homem, e sim já era o desejo que ele tinha, porque o pecado é isso que ele faz com a gente. Quando ele entra no nosso coração, como eu já falei várias vezes, às vezes é uma coisa que pra você é mínima, mas ele vai entrando, ele vai se transformando, e quando você vê, você não tem mais controle sobre aquilo. Claro que depois das outras pragas pra frente a gente vê que ali foi Deus mesmo, que ele até fala que o coração dele estaria endurecido, né? Mas no começo a gente vê que ele fez, porque ele não aceitou porque ele não quis mesmo, porque era algo que tinha dentro do coração dele. Mas no final a gente vê que ninguém tem poder sobre Deus. O que ele quer será sempre cumprido, aquilo que ele promete é cumprido independentemente das circunstâncias. Então eu acho muito importante você entender esse lado. Eu acho que é por isso que eu amo o Êxodo. Vocês vão ver ali no tabernáculo também que tem várias promessas para as nossas vidas que eu tenho certeza que você nunca tinha parado para ler, porque eu venho observando, eu quero até falar muito isso. Eu converso com várias pessoas que são crentes, que são tementes a Deus, que segue uma comunidade, né, cristã, que tem assim a sua comunidade, mas todo mundo que eu pergunto, você já leu a Bíblia? Fala, não, eu já li Provérbios, fala tipo as partes da Bíblia que eu considero as mais fáceis. E esses dias eu ouvi um comentário que doeu meu coração.
que essa pessoa falou pra mim que acha mais importante o Novo Testamento do que o Antigo. Por que deu meu coração? Porque todos os testamentos são importantes, mas o meu preferido é o Antigo. Porque eu acho que para você entender o Novo, você precisa entender o Antigo, porque foi da onde tudo começou. Então é muito incrível. E você precisa entender que todas as partes da Bíblia é importante. E se você ainda não leu ela por completo, eu te convido a ler, porque isso vai mudar muita coisa na tua vida, vai mudar teu direcionamento, tua visão sobre vários aspectos. E referente a ler os livros mais fáceis, ok, é verdade, Provérbios é um livro mais tranquilo de você ler. Qual foi o outro? Ai, tem vários, né? Provérbios, Salmos, né? Todo mundo já leu Salmos, que eu conheço. Teve outro também que quando ela falou, eu falei, nossa, é verdade, todo mundo lê. Enfim, são os livros que as pessoas julgam que são mais fáceis, que tem aquelas palavras mais bonitas, né? Não tem a parte da ira de Deus que eles falam, né? Tipo essas pragas e tal. E a gente vai ver no Antigo Testamento várias situações que as pessoas acham que é a ira de Deus. Mas mais pra frente a gente vai entender um pouco sobre isso também. Então eu queria muito te deixar essa observação. Não leia só os evangelhos, não leia só essa parte do Novo Testamento, onde Cristo veio. É muito importante, mas todos são importantes, assim como as genealogias, números, que a gente vai chegar lá também. São coisas, tudo que está na Bíblia é importante. É nosso manual de vida. Então, depois a gente vai falando sobre a Páscoa, e é muito importante vocês entenderem que antes de eu fazer teologia, eu achava que a Páscoa, como eu posso dizer, era, a importância de você ler, eu achava que vinha depois do Novo Testamento, que não existia a Páscoa no Antigo Testamento, antes de fazer teologia. E quando eu fiz, eu pude entender essa parte, que a Páscoa já existia antes de Cristo, entende? Aqui já entrou numa parte que é bem importante. Então, a gente viu sobre essa parte, mandei também um vídeo para vocês de apoio. Nessa outra semana também vai ter vídeo sempre, porque eu acho que Êxodo é um livro onde a gente precisa ter um apoio. Se não é um comentário bíblico, se não é uma Bíblia, né, que tenha comentários com ajudas, né? Eu gosto muito de Bíblia com, acho que é coerência. Eu não sei como é que é o nome, tem uma Bíblia aqui que eu amo, que você vê a palavra-chave, daí depois você procura e tem um lugar que fala sobre o que aquela palavra-chave diz. Tem um nome, eu não sei se é concordância, tem um nome pra esse tipo de Bíblia, que é muito legal. Se você não tem esse tipo de material, conteúdo, na internet tem muito conteúdo gratuito. Inclusive no meu grupo que postei essa semana, cursos de teologia básica muito importantes e muito legais que eu já fiz, todos gratuitos, muito bom. Eu fiz pagos, mas eu também já fiz muitos gratuitos que são maravilhosos e que tem conteúdos excelentes. Então, nunca deixe de buscar sempre mais de Deus. Faça isso, entre em grupos com outras mulheres. Se você não tem força sozinha, eu gosto muito, eu sempre participei de grupo onde tinham outras mulheres que me incentivavam. Acho que tem uns 2 anos que a Cris criou o grupo criativo, 1 ano mais ou menos, que foi algo que eu amei muito, porque era algo que era desconhecido pra mim, que era a criatividade através da Bíblia, e hoje é uma coisa que eu amo muito, e as meninas ali são todas as minhas irmãs, a gente pede oração. Então, mesmo que você faça parte de uma comunidade aí na sua cidade, é importante você ter essa ligação com essas irmãs, vocês compartilharem daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Bom, esse era um panorama geral que eu queria falar pra vocês sobre Êxodo. E agora nessa semana vai ter muitas coisas lindas, e domingo a gente vai se falar novamente. Então eu espero que você esteja gostando de estar mais presentes, e eu sempre vou falar isso e vou falar de novo. O intuito do nosso estudo não é você ler a Bíblia rápido, né, como eu coloco 360 pra gente ter uma data estipulada, mas o intuito desse estudo é você ter intimidade com a palavra de Deus, é você entender o que Ele tem pra sua vida, o que Ele tem pra nossa vida. Esse é o intuito do nosso estudo, é você compreender tudo de lindo que tem nesse livro maravilhoso, esse livro mais vendido do mundo, né? Para você entender, para você ter essa intimidade com a palavra dele, você criar intimidade com ele, né? Então é isso, que Deus abençoe vocês e que dê uma semana repleta de muita luz, de muita paz, em nome do Senhor Jesus.